Olá você, meu amigo, minha amiga, você que ontem, no dia 14, né, de setembro de 2014, se submeteu ao exame de ordem de segunda fase, aplicado pela FGV. Você que fez esse exame na área criminal, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre aquilo que foi explorado na sua prova, no que diz respeito especificamente ao direito penal material, certo? Então, vou fazer algumas considerações em relação ao que veio de direito penal material na sua peça, né, você sabe, né, foram os memoriais, as chamadas as alegações finais no processo penal, e também algumas considerações sobre o que veio de direito penal, apenas um item de uma questão, né, nas questões dissertativas. A FGV ela mudou um pouco o seu padrão, né? Aliás, um pouco não, ela mudou drasticamente o seu padrão de elaboração de prova de segunda fase. Porque, em geral, a gente tinha o quê? Nós tínhamos a peça e 4 questões dissertativas, muitas vezes 3 de direito penal e uma só referente à matéria de processo. Ou, às vezes, 2 alternativas de 2 questões dissertativas, explorando algum aspecto processual. Então, a gente sempre tinha uma carga forte de direito material, como eu acho que deve ser realmente feito numa prova de segunda fase para a parte criminal. Sendo que nessa prova especificamente, você deve ter notado, né, como a gente diz aqui em Pernambuco, uma pirangueiragem, né? Na verdade, o examinador foi muito pirangueiro, quer dizer, ele foi muquirana, ele foi mão de vaca, que a gente em Pernambuco a gente diz que é pirangueiro, ele foi muito pirangueiro, né, nessa parte referente a direito material. Apenas trouxe algumas discussões na peça sobre o direito material e também uma questão dissertativa, né, em uma questão dissertativa, uma letra especificamente, que foi a questão dissertativa número 2, se eu não me engano, ou número 3. Então a gente vai tentar explorar isso e na sua tela nós vamos ler o enunciado da peça para ver quais seriam as teses que você deveria levantar dentro da sua peça, né, na prova de ontem. Vamos lá então na sua tela. Diz assim: Felipe, com 18 anos de idade, né, em um bar com outros amigos, conheceu Ana, linda jovem, por quem se encantou. Após um bate-papo informal e troca de beijos, decidiram ir para um local mais reservado. Nesse local trocaram carícias e Ana, de forma voluntária, praticou o sexo oral e vaginal com o Felipe. Depois da noite juntos, ambos foram para as suas residências, tendo antes trocado telefones e contatos nas redes sociais. No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar da aparência adulta, né, isso aqui é importante, apesar da aparência adulta, esta possui apenas 13 anos de idade. Então, aí a acusação formulada, né, no estupro de vulnerável, tendo Felipe ficado em choque, inclusive, com essa constatação, porque para ele, né, Ana possuía uma idade muito superior aos 14 anos, inclusive. O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia em sua residência, da denúncia movida por parte do Ministério Público Estadual, pois o pai de Ana, ao descobrir o ocorrido, procurou a autoridade policial, narrando o fato. Por Ana ser inimputável e contar a época dos fatos com 13 anos de idade, o MP estadual denunciou Felipe pela prática de 2 crimes de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Na verdade, aqui há um equívoco do Ministério Público, né, pelo entendimento já pacificado, que nessa situação há apenas um crime único, né? Se você tem a prática de vários atos libidinosos contra a vítima, haverá um crime único. Isso é pacífico, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que sempre esboçou esse entendimento em relação à prática de vários atos libidinosos, né, no delito de estupro, e ainda que seja o estupro de vulnerável, artigo 217-A. Então, a acusação não poderia ser feita com base no concurso material, em vista de haver apenas uma infração penal, independentemente do número de atos libidinosos que tenham sido praticados. O parquet requereu o início de cumprimento da pena no regime fechado, com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90. Como o estupro de vulnerável é um crime hediondo, a Lei de Crimes Hediondos ainda tem uma redação no sentido de que o início da pena deve ser o regime fechado. Contudo, lembrem que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma incidental a inconstitucionalidade dessa regra da Lei 8.072, dizendo que cabe ao juiz fixar o regime inicial
né, numa condenação por crime hediondo, não sendo compatível com a Constituição o regramento que dispõe que o regime inicial deva ser necessariamente fechado. Quem vai determinar o regime de acordo com a gravidade da infração, a quantidade de pena, ser o réu primário ou reincidente, é a autoridade judicial no caso concreto. Então, o entendimento já, né, do Supremo Tribunal Federal, que julgou incidentalmente a inconstitucionalidade dessa regra da Lei de Crimes Hediondos, que dispõe que em todo crime hediondo, em qualquer condenação de crime hediondo, o regime inicial deve ser fechado. E o reconhecimento da agravante da embriaguez pré-ordenada, prevista no artigo 612, a linha L do Código Penal. E vejam que, para a questão, isso aqui também era um problema, não havia agravante da embriaguez pré-ordenada, porque em nenhum momento existem provas de que o réu ele tenha se embriagado especificamente para praticar o crime, até porque não havia crime, né, como mais tarde você vai também verificar aqui no enunciado. O processo, então, era um outro ponto, né, para você destacar. Vejam, só aqui havia 3 pontos que você deveria também fazer abordagem na sua prova. Primeiro, que não se tratava de concurso material de crimes, né, na verdade era um crime único, um crime apenas, né, de estupro de vulnerável, caso realmente o estupro de vulnerável estivesse presente. Porque, obviamente, que mais adiante a gente vai ver que cai por terra a alegação de que houve prática de crime. Outra coisa, né, que mesmo que ele viesse a ser condenado pelo crime único, né, de estupro de vulnerável, o regime não deveria ser necessariamente fechado, né, porque não havia, inclusive, essa agravante da embriaguez pré-ordenada, já que ele não tinha se embriagado para melhor praticar a infração penal ou para ter coragem de praticar a infração penal. Então, a pena mínima deveria ser fixada em 8 anos, caso houvesse condenação, e aí, consequentemente, o regime inicial não deveria ser o fechado, como pediu o Ministério Público, mas sim o regime inicial semiaberto. Claro, isso como pedido alternativo, né? Porque não é a sua tese principal. Essa seria uma tese subsidiária, digamos assim. O processo teve início e prosseguimento na 20ª Vara Criminal da cidade de Vitória do Espírito Santo, local de residência do réu. Felipe, por ser réu primário, olha só, pena no mínimo legal, ser réu primário, ter bons antecedentes e residência fixa, respondeu ao processo em liberdade. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima afirmou que aquela foi a sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com as amigas para frequentar bares de adultos, olha só, bares de adultos, né, se infiltrando, né, dentro desses bares frequentados por adultos, até por conta de sua aparência, realmente uma aparência adulta, como diz inclusive o enunciado. As testemunhas de acusação afirmaram que não viram os fatos e que não sabiam das fugas de Ana para sair com as amigas. As de defesa, amigos de Felipe, disseram que o comportamento, olha só, o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com a menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 anos e que Felipe não estava embriagado, né, quando conheceu Ana. E ainda que estivesse embriagado, não teria sido uma embriaguez pré-ordenada, porque ele manteve conjunção carnal com uma pessoa que ele imaginava ser maior, inclusive muito maior do que 14 anos. O réu, em seu interrogatório, disse que se interessou por Ana, por ser muito bonita e por estar bem vestida. Disse que não perguntou a sua idade, pois acreditou que no local somente pudesse frequentar, claro, um bar, né, para adultos, somente pudesse frequentar pessoas maiores de 18 anos. Corroborou que praticaram sexo oral e vaginal na mesma oportunidade, de forma espontânea e voluntária por ambos. A prova pericial atestou que a menor não era virgem, né, mas não pôde afirmar que aquele ato sexual foi o primeiro da vítima, pois a perícia foi realizada longos meses após o ato sexual. O Ministério Público pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia. A defesa de Felipe foi intimada no dia 10 de abril de 2014, quinta-feira. Com base somente nas informações do que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível no último dia do prazo, excluindo a possibilidade de impetração de HC, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Então, aqui comigo, primeira coisa, era para você, aqui comigo, primeira coisa, era para você justificar que se tratava de uma situação de erro de tipo, não era erro de proibição, porque ele não sabia realmente que estava mantendo conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. Ele se equivocou, ele errou em relação a um dos elementos que compõem o tipo penal
do artigo 217-A, do estupro de vulnerável. Ele não tinha consciência de que mantinha relação sexual com uma menor de 14 anos, porque na sua cabeça, em sua mente, ele estava mantendo relação sexual com uma pessoa adulta. Então, nessas situações específicas em que o que o agente imagina, o que se passa na cabeça do agente não se compatibiliza com o que ocorre na realidade fática, na realidade concreta, nós temos uma situação típica de erro de tipo, um erro de tipo essencial. Não foi um erro de tipo acidental. O crime não estaria caracterizado se o sujeito não tivesse se equivocado. Não haveria crime se não houvesse aquele equívoco. Então o equívoco foi essencial, foi determinante à caracterização da infração penal. O erro de tipo é essencial e aí você poderia discutir, me parece que pela questão, o erro de tipo era invencível. Você vai justificar lá no artigo 20, deveria ter justificado com o artigo 20 do Código Penal, e talvez até dizer que o erro de tipo era invencível, no sentido de que, pelas circunstâncias apresentadas, não haveria possibilidade de se superar, de se vencer aquele equívoco diante do contexto. Agora, mesmo que o erro fosse vencível, mesmo que o erro fosse superável, a lei diz que, nesse caso, há possibilidade de responsabilidade criminal a título de culpa, já que no erro de tipo essencial, sempre o dolo ele vai ser afastado. Mas no erro de tipo vencível, há a possibilidade de imputação da conduta culposa, da responsabilidade pelo resultado a título de culpa. Acontece que não existe a forma culposa para os crimes de estupro ou mesmo de estupro de vulnerável, o que implica na não responsabilidade criminal sempre, seja o erro de tipo essencial, vencível ou invencível, da pessoa acusada. Essa era a tese, sem dúvida nenhuma, principal. Levantar o artigo 20 do Código Penal, trata-se de um erro de tipo essencial, que me parece, invencível, mas mesmo que fosse vencível, não possibilitaria a responsabilidade criminal, em vista de que não existe modalidade culposa para a infração penal. Como tese subsidiária, seria o caso de você pedir ao magistrado, em caso de não ser acatada essa tese principal do erro de tipo e havendo condenação, que fosse fixada a pena mínima, já que ele tem bons antecedentes, boa conduta social, como a questão apresenta, como você não pode caracterizar realmente nenhuma causa de agravante genérica de pena, já que aquela embriaguez pré-ordenada cai por terra, já que não haveria possibilidade efetiva de você caracterizar nessa situação uma embriaguez com a finalidade específica de praticar o ato sexual, praticar o ato libidinoso. Então não haveria como você, pelas provas, constatar uma embriaguez pré-ordenada, a pena mínima deveria ser fixada. E como vai ser fixada no mínimo legal, que é de 8 anos, haveria a possibilidade de se determinar o regime inicial semiaberto, já que o Supremo Tribunal Federal já julgou de forma incidental a inconstitucionalidade dessa regra da Lei de Crimes Hediondos, que diz que a condenação por crime hediondo sempre vai implicar em regime inicial fechado. O regime inicial, portanto, poderia ser semiaberto, como, aliás, é disposto lá no artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Você tem que fazer referência àquela linha A lá do artigo 33, que se refere justamente sobre a possibilidade de você fixar o regime inicial semiaberto para aqueles que estiverem nesse limite de pena até 8 anos. Superior a 8 anos, aí sim, se a pena fosse superior a 8 anos, seria o fato de você ter o regime inicial fechado. Então você deveria fundamentar no artigo 33 que, como a pena foi exatamente de 8 anos, o regime inicial, nesse caso, por ele ser primário, etc., tudo ser favorável, o regime inicial poderia ser o semiaberto. Então era isso que você deveria demonstrar dentro da questão, pelo menos em relação à matéria de direito penal material, assunto de direito penal material. O meu amigo Bruno vai tecer alguns outros comentários sobre a peça, sobretudo no que diz respeito à forma dos memoriais e outros aspectos processuais dessa peça especificamente, tá certo? Eu vou agora comentar uma outra questão que tem relevância para a gente em direito material. Realmente, como eu já tinha apontado, esse exame de OAB de segunda fase foi, de fato, muito limitado no que diz respeito ao assunto de direito penal material.
tendo sido pródigo em processo penal, né? Então, eu acho que foi um equívoco da FGV, né? Deveria ser, pelo menos, dosada a aplicação do direito penal material com o processo penal, mas não foi o que aconteceu. A questão que a que eu me refiro, de fato, é a questão número 2. Vai aparecer na sua tela, vamos fazer o comentário da parte material. Diz assim: Mário foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicial fechado, certo? Então, foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 20 de abril de 2005, pela prática de latrocínio. Então, ele praticou no ano de 2005 ainda, ficar ligado na data, não é? Eu espero que você tenha ficado ligado nessa data, pela prática do delito de latrocínio, parágrafo 3º do artigo 157, parte final do Código Penal, que, aliás, é um crime hediondo. Iniciou a execução da pena no dia seguinte, no dia 22 de abril de 2009, seu advogado, já veja só, 4 anos depois, o advogado dele, devidamente constituído nos autos da execução penal, ingressou com pedido de progressão de regime com fulcro no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Então, o juiz indeferiu o pedido com base no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90, né? A Lei de 8.072/90, você sabe, ela proibia, né, que você tivesse progressão de regime em crime hediondo, e agora a Lei de Crimes Hediondos autoriza essa progressão. A partir de 2007 passou a autorizar essa progressão, até por conta de um julgamento de um habeas corpus, né, no Supremo Tribunal Federal no ano de 2006. Em 2007 a lei foi alterada e passou a admitir, né, a progressão de crimes hediondos, desde que cumprido 2/5 da pena ou 3/5, a depender do indivíduo ser primário ou caso ele fosse reincidente. Talvez por conta disso, o juiz tenha indeferido o pedido com base no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90. Lembrando que essa modificação de progressão de regime em crime hediondo, né, de forma mais gravosa, só passou a vigorar a partir do ano de 2007. E lembre que o fato foi praticado em 2005. Como se trata de uma lei pior, ela tem a característica da irretroatividade. Ela não poderia retroagir em malefício do acusado, né? Então, consequentemente, ele teria todo o direito à progressão de regime, cumprido o tempo de pena geral, regra geral, que seria de 1/6. Né? A inconstitucionalidade está bem clara pela súmula vinculante número 26, que me parece que nem era necessário você citar, mas de toda maneira, importantíssimo você citar a súmula 471 do STJ também. Então, não apenas falar da irretroatividade dessa lei de 2007, né, a lei 11.646, né, que estabelece essa majoração de cumprimento, né, essa piora no cumprimento de pena para a progressão de crime hediondo, em relação ao que seria a regra até então, que seria o cumprimento de apenas 1/6, já que o STF declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo que estabelecia a vedação à progressão de regime. A súmula 471 do STJ, inclusive, diz de forma bem clara, aqui comigo, olha só o que diz a súmula: os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da Lei 11.464 de 2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210 de 84, cumprimento de 1/6 de pena somente, Lei da Execução Penal, para a progressão do regime prisional. Então, quem praticou crime hediondo até o advento da Lei 11.464 de 2007 poderia progredir de regime com o cumprimento de 1/6, já que inconstitucional aquela regra da Lei de Crimes Hediondos que proibia a progressão em crimes hediondos, já que feria o princípio da individualização da pena. Quem praticou após o advento dessa lei, aí deve se submeter à regra mais rígida. Tem que cumprir 2/5 ou 3/5, a depender de ser, respectivamente, primário ou reincidente. Tá certo? Era somente esse o problema de direito material. E era importante que você citasse a súmula 471 do STJ. Eu, particularmente, começaria a minha redação, para não ter problema, eu começaria a minha redação falando que a Lei de Crimes Hediondos vedava a progressão de regimes, que em 2006 o STF passou a considerar inconstitucional essa regra
vedação à progressão de regime, inclusive chegou até mais adiante a editar uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 26, que a lei foi modificada em 2007 e que essa modificação não teria o condão de retroagir para ser aplicada a fatos passados, porque isso seria uma retroatividade maléfica, o que a Constituição não autoriza, o que o Código Penal não autoriza. Inclusive, a súmula 471 é clara nesse sentido, que quem praticou o fato antes do advento da Lei 11.464 se subordina à progressão de regime em regra geral, com o cumprimento de 1/6 da pena no regime mais rigoroso, como dispõe o artigo 112 da Lei das Execuções Penais. E contando essa história, que aliás foi contada nas nossas aulas presenciais e gravadas para o aluno online também, né, você acertaria essa parte dessa questão. Vamos voltar então aqui ao enunciado. Diz assim, argumentando que o condenado não preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime. Como advogado de Mário, responda de forma fundamentada e de acordo com o entendimento simulado, olha só, entendimento simulado dos tribunais superiores. Por isso que, na hora da prova, eu não vou me arriscar. Eu vou fazer referência à súmula vinculante 26 e vou fazer também referência à súmula 471 do STJ. Aí, excetuando-se a possibilidade de habeas corpus, qual recurso deve ser interposto pelo advogado de Mário e qual o respectivo fundamento legal. Aí era para você fundamentar, né, na Lei das Execuções Penais, se eu não me engano, né, o artigo 197 da LEP trata do agravo em execução. Então, seria um recurso de agravo em execução, porque se trata de um incidente de execução penal. Então, recurso agravo de execução, artigo 97 da LEP. Qual a principal tese defensiva? Aí, justamente aquilo que eu expus para vocês com a aplicação da súmula 471 do Superior Tribunal de Justiça. Tá certo? Bom, o que eu tenho a comentar é isso, porque, infelizmente, né, embora tenha sido a FGV pródiga em matéria de processo penal, pirangou, né, ou seja, foi muito pirangueira, né, aqui no bom pernambuquês, foi mão de vaca no que diz respeito ao direito penal material. Um forte abraço, tá certo? Espero todo o sucesso do mundo para vocês e quando vocês puderem, façam a nossa propaganda. Estamos juntos dos alunos que vão precisar da gente para eventuais recursos. Estamos juntos com os alunos que ora estudam para a primeira fase e que objetivam fazer uma segunda fase, próxima segunda fase, em Direito Penal. Forte abraço, até uma próxima oportunidade, gente. Até lá.